Olá, olha, para quem é da área de segurança, o rádio é uma ferramenta do dia a dia, certo? Mas já parou para pensar em toda a jornada incrível que transformou uma ideia, uma teoria invisível, no equipamento que hoje garante toda a coordenação e a proteção? É exatamente essa história que a gente vai desvendar agora. Certo. Vamos fazer um exercício de imaginação. Pensa numa emergência de verdade. Um evento grande, com muita gente. Agora, esquece o rádio, esquece o celular. Como é que se coordena a equipe de segurança? Como se responde a uma crise? Pois é, essa dificuldade toda é o ponto de partida para a gente entender o tamanho da revolução que essa tecnologia foi. Antes do rádio, a comunicação era literalmente uma teia de aranha de metal que cobria o mundo. A gente se conectava com uma tecnologia incrível para a época, o telégrafo, mas ele tinha uma fraqueza fundamental. Tudo, absolutamente tudo dependia de fios físicos, esticados por milhares e milhares de quilômetros. O primeiro grande salto veio lá em 1837, com o telégrafo do Samuel Morse. De uma hora para outra, as mensagens começaram a cruzar continentes na velocidade da eletricidade. Era quase mágica. Só que toda essa mágica dependia de um único ponto de falha: o fio. E essa dependência, bom, era um problemão. Pensa no pesadelo que isso representava. Uma tempestade, um acidente ou até mesmo uma sabotagem podiam simplesmente cortar a comunicação de uma cidade inteira. A infraestrutura era muito frágil. E para um agente de segurança, o pior de tudo, a comunicação era estática. Se não tivesse um fio conectado exatamente naquele local, não tinha comunicação. A mobilidade era zero. A solução para se livrar dos fios não começou com um inventor numa oficina, não. Ela começou na mente de um cientista, com uma ideia que ia mudar o mundo para sempre. A revolução nasceu na teoria, com os que a gente pode chamar de arquitetos do invisível. O primeiro desses arquitetos foi James Clerk Maxwell. E o mais fascinante é que ele não construiu nada. Em 1864, só com papel, caneta e muita matemática, ele previu a existência das ondas eletromagnéticas. A ideia de que a informação podia, de alguma forma, viajar pelo ar, livre dos fios, nasceu como pura teoria. Aí, mais de 20 anos depois, um físico alemão chamado Heinrich Hertz foi quem transformou a matemática em realidade. Lá no laboratório dele, ele conseguiu gerar e detectar essas ondas invisíveis pela primeira vez. Estava provado. A teoria era real. A porta para a comunicação sem fio tinha sido oficialmente destrancada. Então, o ponto crucial é este aqui: as ondas eletromagnéticas. Pensa nelas como se fossem a estrada invisível que permite que a informação viaje pelo ar. Ela vai de um transmissor para um receptor sem precisar de nenhuma conexão física. O segredo todo está aí. Bom, com a ciência provando que era possível, começou uma verdadeira corrida. Inventores brilhantes do mundo todo viram o potencial gigantesco dessa descoberta e começaram a trabalhar para transformar aquilo numa ferramenta prática que as pessoas pudessem usar de verdade. E nessa corrida, vários nomes foram essenciais. Teve o italiano Guglielmo Marconi, que focou em criar um sistema prático de telegrafia sem fio, mandando sinais em código Morse. Teve também o padre brasileiro Landel de Moura, um visionário que foi pioneiro na transmissão da voz humana, e, claro, Nikola Tesla, cujas patentes e ideias sobre transmissão de energia foram a base para muita, mas muita coisa que veio depois. A evolução foi incrivelmente rápida. Começou com uns sinais simples em laboratório, evoluiu para a transmissão da voz e, em 1901, o Marconi fez algo que parecia impossível. Enviou uma mensagem através do Oceano Atlântico. E em menos de uma década, o rádio deixou de ser um conceito para se tornar uma tecnologia que podia conectar o mundo. Ok, a gente já entendeu que as ondas existem, mas como é que se coloca a voz de uma pessoa nelas? Esse processo tem um nome: modulação. E existem duas formas principais de fazer isso, cujos nomes todo mundo conhece, nem que seja do rádio do carro: AM e FM. A diferença é simples, mas é fundamental. No AM, que é amplitude modulada, a informação altera a força da onda. Isso permite que ela vá mais longe, que tenha um alcance maior, mas o sinal fica muito mais sensível a ruídos. Já no FM, a frequência modulada, o que muda é a velocidade da onda. O resultado, um som muito mais limpo, de alta qualidade, mas geralmente com um alcance menor. E toda essa jornada, sabe, desde a matemática do Maxwell até as disputas dos inventores, tudo isso culmina num aparelho que hoje parece simples, mas que é herdeiro de toda essa história: o radiocomunicador. A ferramenta talvez mais vital para um profissional de segurança.
E agora, o que é realmente interessante é perceber que aquele mesmo princípio fundamental das ondas de rádio é a base para inúmeras tecnologias que usamos todo santo dia. O celular, a rede Wi-Fi, o GPS, os sistemas de radar, todas elas funcionam basicamente do mesmo jeito, enviando e recebendo informação por meio de ondas invisíveis. Por isso, da próxima vez que um radiocomunicador for utilizado, vale a pena ter isso em mente. Na mão não está apenas um aparelho, mas o resultado de mais de um século de mentes brilhantes. É o legado de Maxwell, de Hertz, de Marconi e de tantos outros, tudo condensado ali, numa ferramenta essencial para a segurança e para a eficácia do trabalho. Essa jornada incrível do telégrafo preso ao chão até o rádio digital que temos hoje mostra uma coisa muito clara. A inovação nunca para. E isso nos leva a pensar. Depois do rádio, qual será a próxima tecnologia que vai revolucionar a comunicação e transformar mais uma vez o futuro da segurança?